Olá, eu sou o professor João Gabriel do CEILUX, Centro de Excelência em Iluminação, e essa é a nossa quinta aula do curso de Projetos de Iluminação por Computador de Alux Evo. Na aula de hoje, você vai aprender a importar um arquivo DWG e a construir o seu primeiro edifício. O nosso e-mail, em caso de dúvidas ou perguntas, é treinamentos@ceilux.com.br. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em mandar um e-mail para nós. É treinamentos@ceilux.com.br. Após abrir o programa, você deve clicar na aba DWG DXF Importar. Quando você clica nessa aba, o programa vai te perguntar aonde está o arquivo que você gostaria de importar. Bem, nós vamos trabalhar hoje com o arquivo DWG que nós encaminhamos junto com todos os arquivos do desktop participante. Então você vai clicar no desktop participante e vai abrir o diretório DWG. Então vamos clicar aqui no DWG e o nosso segundo desenho é o desenho que nós vamos utilizar agora, é o Manufacturer Interior. Então você clica no Manufacturer Interior, pode clicar duas vezes ou clicar uma vez e dar o Open. Esse é o simples passo a passo para se importar um arquivo DWG. Então basta você clicar em DWG DXF Importar e o programa já vai te perguntar aonde está esse arquivo que você quer importar e você vai indicar o caminho para o programa e imediatamente o programa vai colocar o arquivo em sua tela. Observe então que esse arquivo importado ele já está aqui na nossa tela. Aqui na aba da esquerda, o programa já identificou que a unidade é em milímetros e o nosso desenho está posicionado aqui no centro da nossa tela, na janela de CAD. Você vai observar que nós temos uma área que é uma casa, que é um escritório, tem 4 salas diferentes e essa linha pontilhada no entorno do nosso desenho é exatamente o telhado. Muito bom. Agora que nós já importamos o nosso desenho, o próximo passo é construir a área externa do prédio. Então, o que nós vamos fazer agora é criar um grande bloco, um bloco maciço, que vai ser o bloco representando o nosso prédio. Então, eu vou clicar no segundo ícone, que é terreno, e vou clicar na ação desenhar uma nova edificação. Então, eu clico aqui em desenhar uma nova edificação e vou com a minha mouse nos pontos externos, nas arestas, nos cantos externos do nosso prédio. E vou, então, construindo a parte externa do nosso prédio. Na hora que eu chegar no meu penúltimo ponto, ou no último ponto, eu vou clicar com o botão direito da mouse e mandar fechar o polígono. Então, eu cliquei com o botão direito da mouse e mandei fechar o polígono. Então, observe que está aí o nosso prédio construído. Se a gente for na visão em 3D, a gente vai ver então o nosso prédio todo já modelado em 3D. Eu vou clicar aqui fora só para desmarcar o fundo. Então tá aqui o nosso prédio todo modelado em 3D. E aqui na altura do andar, nós vamos mudar essa altura do andar, que é a altura do pavimento, para 4,30. Conforme está na nossa apostila. A altura do piso também pode ser alterada por default. Ele já está apresentando aqui uma altura de 20 centímetros. Isso pode ser alterada. O nome do andar também pode ser alterado. Então, nós vamos colocar esse nome do andar aí como primeiro andar. Apesar desse nossa tarefa ter apenas um andar, vamos colocar esse nome só para alterar o nome como primeiro andar. Primeiro andar, então ele já está configurado aqui como primeiro andar. E agora eu vou voltar para a minha visão em planta
e vou fazer a nossa terceira etapa. Na terceira etapa, eu vou desenhar um novo contorno de ambiente interno. Observe que automaticamente o programa já passou para o terceiro ícone, que é este ícone aqui, ele já pulou para esse ícone e a nossa próxima ação é desenhar o contorno interno. Então o que nós vamos fazer agora é escavar esse meu grande bloco, criando os meus ambientes. Na medida que eu escavo esse meu bloco, que eu tiro esta área dos ambientes de fora, o que vai restar são as paredes. Então, para isso, eu vou clicar aqui em desenhar, novo contorno de ambiente de interno, e vou clicar agora nas paredes internas do meu ambiente. Então, é muito importante que você clique, ache o ponto aí certinho, para não precisar de editar. Se errar também a gente pode editar. E ao final, na hora que você chegar no último ponto, mais uma vez você vai clicar com o botão direito e vai mandar fechar o polígono. Então observe que a minha sala 1, o meu Room 1, ele já foi criado, ele já está aqui, e agora o programa já me pede para eu fazer a minha segunda sala. Então eu já vou lá no meu cantinho, nas minhas arestas internas, meus pontos internos, e vou criar agora a minha sala 2. Botão esquerdo, fechar o polígono. Observem que aqui de propósito, eu errei um ponto. Então basta eu clicar aqui, eu vou sair do modo de edição e vou clicar aqui. Eu preciso estar aqui neste âmbito nesse terceiro ícone, para ele poder abrir esse ponto de edição. Então eu vou clicar aqui e vou trazer o meu ponto para o local correto. Então editar é muito simples, basta eu levar a mouse até a sala, clicar uma vez que ele vai me abrir para edição. Se eu quiser editar o meu prédio, basta eu levar a minha mouse também, mas agora para a parte externa. Eu clico próximo a um ponto externo e aí eu edito o meu contorno externo. Eu vou apertar o Escape. Se eu quiser editar um contorno interno, eu clico na parede, algum ponto da parede interna da minha sala. E aí eu vou conseguir abrir uma edição de uma determinada sala. Muito bem, então vamos continuar inserindo as nossas salas. Eu vou clicar aqui novamente e desenhar novos contornos de ambiente interno. Eu vou clicar aqui e aí eu já vou passar para meu último ambiente, esse ambiente maior aqui, que vai ser minha sala de treinamentos. Eu vou então marcando as 4 arestas internas da minha sala e quando eu chego na última eu clico com o botão direito da mouse e mando fechar o polígono. Agora eu clico do lado de fora, então está aqui as minhas 4 salas, a sala 1, 2, 3 e 4. E se nós clicarmos aqui em representação em 3D, nós vamos ver então a nossa sala com os 4 ambientes criados. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Muito bom. Então nós já estamos com os 4 ambientes criados. Agora nós vamos inserir as janelas. Então, voltando aqui à minha planta baixa, nós observamos que aqui na minha sala 4, nós temos 1, 2, 3, 4 janelas. De acordo com a nossa apostila, essa janela tem uma altura de 3,85 m. Então, o que nós vamos fazer é desenhar as janelas. Para desenhar a janela, basta clicar aqui nesse quarto ícone, Aberturas da Edificação, e nós vamos selecionar, então vamos clicar aqui em abertura da edificação ativa, vamos clicar em selecionar e vamos selecionar então do banco de dados do Dialux uma abertura ativa chamada janela padrão. Observe que quando a gente clica aqui no selecionar, vários tipos de abertura padrão vão surgir. Vamos pegar uma janela padrão, qualquer janela. Depois que eu selecionei uma abertura ativa, nós precisamos selecionar as propriedades ou ajustar as propriedades
ao meu projeto. Então, nós vamos clicar aqui em altura, na aba propriedades, nós vamos alterar para 3,85. Nós podemos usar a tecla Tab para movimentar para a largura, nós não vamos alterar a largura, não vamos alterar a largura do quadro, que é o contorno da janela, que é a minha esquadria, e vamos alterar a altura do parapeito para 0. Quando eu coloco a altura do parapeito como 0, o que eu quero dizer é que eu estou construindo um janelão, desde o piso até a altura da minha janela. Ela vai ser uma janela inteira, como está mostrado aí na nossa apostila. Muito bem. Agora que as propriedades já estão ajustadas, nós vamos desenhar uma nova abertura da edificação. Observe que na nossa aula anterior, a gente tinha posicionado uma janela com uma largura definida. Nesta aula, como nós temos uma base de CAD que já nos especifica a largura da janela, o que nós vamos fazer agora é desenhar o primeiro ponto, marcar o primeiro ponto e marcar o último ponto da janela. E dessa forma, automaticamente, o Dialux já vai colocar a nossa janela. Então, eu vou clicar aqui em desenhar nova abertura, vou marcar o meu primeiro ponto e vou arrastar a mouse até o meu segundo ponto. E aí está a minha primeira janela colocada. E eu repito esse procedimento, marcando o primeiro ponto e arrastando até o segundo. Marco o meu primeiro ponto, arrasto e vou até o meu segundo ponto. Eu posso usar a tecla Shift para acertar exatamente o meu ponto. E marco aqui o começo e o término da minha última janela. Muito bem. Então, vamos ver em 3D, em representação em 3D, como é que ficou então minha sala com as minhas 4 janelas. Então, está aí a minha sala com as minhas 4 janelas. E eu só marquei então o ponto de início, o ponto de término e automaticamente o programa já colocou a janela de 3,85, que foi a altura que nós especificamos como propriedade dessa minha janela padrão. Muito bem, então eu vou voltar aqui para exibir planta baixa e vou entrar agora com as janelas do cômodo da sala 2. De acordo com a nossa apostila, a sala 2, a janela da sala 2 tem 2,80 de altura. Então, eu vou mudar a propriedade aqui de 3,85 para 2,80. A altura do parapeito vai continuar a 0. Então, vamos posicionar nova abertura da edificação. Eu vou clicar aqui e vou na minha janela de CAD, eu vou marcar o primeiro ponto e o segundo. Eu marco o primeiro ponto e o segundo. Eu marquei os 2 pontos, então ele vai montar a janela. E aqui na sala 1 eu também tenho uma janela com a mesma altura. Marco o primeiro ponto e marco o segundo ponto. Então agora eu inseri todas as minhas janelas aqui da minha edificação. Então agora em visão em planta, eu estou vendo aqui a janela da sala 1, as 2 janelas da sala 2 e as janelas da sala 4. Muito bem, vamos colocar agora as portas. Para colocar as portas, o processo é exatamente o mesmo. Nós vamos selecionar uma porta padrão, vamos alterar as propriedades dessa porta padrão e depois nós vamos inserir a porta padrão marcando o primeiro ponto e o segundo ponto que já estão definidos pelo CAD. Então nós vamos clicar aqui em exibir planta baixa e aí vamos colocar essa porta. De acordo com a nossa apostila, essas portas internas elas possuem 2 metros de altura. Então eu vou primeiro selecionar aqui uma porta padrão, então eu vou clicar em Select, selecionar essa abertura ativa e vou buscar aqui no banco de dados de objetos do Dialux uma porta padrão, qualquer porta padrão, pode clicar em qualquer porta padrão.
E aí, o importante é que a propriedade altura, ela esteja com 2 metros. Então, a gente vai digitar aqui 2 metros, dá 2 e dá um tab. E não precisamos de preocupar com a largura. A largura nós vamos pegar do desenho do AutoCAD. Da mesma forma que nós fizemos com a janela, nós vamos fazer com a porta. Então, nós vamos clicar aqui em desenhar nova abertura da edificação. E aí sim, eu vou marcar o primeiro ponto e vou marcar o segundo ponto da porta. Automaticamente, o Dialux já vai colocar uma porta de 2 metros, respeitando esse começo e término. Eu vou repetir esse desenho aqui, nesta porta da sala 3, marcando o primeiro ponto e o segundo ponto. Nós temos mais uma porta aqui interna e a outra porta interna. Então, nós construímos agora 4 portas internas. Não se preocupem com a posição de abertura da porta, se a porta está abrindo para fora ou para dentro. Isso pode ser depois, se você quiser rotacionar a porta, ela pode ser rotacionada. Tá? Não se preocupe com a posição aí com relação à abertura da porta. Para desenhar a porta externa, nós vamos alterar aqui a altura da porta para 2,80. A porta externa, de acordo com a nossa apostila, ela tem 2,80 de altura. Então, eu alterei aqui o parâmetro altura, a propriedade altura, e vou agora com a minha mouse, observe que ela ainda está no modo de edição, de inserção. Eu vou clicar no primeiro ponto e vou levar a minha mouse até o segundo ponto. Muito bem, se a gente for em visão em 3D, representação em 3D, então a gente vai ver aqui a nossa porta já colocada, as nossas portas já colocadas, as 4 portas internas e uma grande porta externa. Muito bem, se a gente quiser por acaso rotacionar essa porta, observe que ela não ficou com a soleira para fora. Basta clicar na porta, buscar a ferramenta rotacionar e aí levar a mouse até o pontinho azul, que a gente consegue girar a mouse sobre o eixo azul. Então agora nós temos a minha porta com o parapeito para fora. Clicando na porta, a gente pode também alterar esses elementos de posição e, no caso, rotação, para rodar a porta para ela ficar com a rotação correta. No caso aqui, com a soleira para a parte de fora. Ok? Bom, vamos agora transformar esta porta aqui em uma porta transparente. Então, seguindo a nossa apostila, nós vamos transformar essa porta em uma porta transparente. Então, agora nós vamos começar a mexer no novo ícone do programa, que é Texturas. O ícone Texturas é esse ícone que aparece aqui, que chama Materiais. Se você clicar aqui em Materiais, ele já vai aparecer aqui com a primeira ação, essa pepita, que aqui em português de Portugal está debicar material. Então, nós vamos pegar o material do vidro. Então, eu vou clicar aqui na pepita. Observem que minha mouse agora já virou uma pepita. Eu vou clicar aqui no vidro. E quando eu cliquei no vidro, eu já passei a ter aqui como material ativo o default transparente, que é o vidro. E agora, basta eu clicar nessa esfera, arrastar e soltar a minha esfera até a minha porta. Quando eu faço isso, o meu elemento porta, ele se transforma em vidro. Mas observe que também os alisares também ficaram em cor de vidro. Então eu vou dar um desfazer, ele vai desfazer essa ação e agora eu vou usar a ferramenta pintar material. Então eu vou clicar em pintar, eu vou pintar essa face da minha porta, vou girar e vou pintar a outra parte da porta em vidro. Muito importante essa diferença entre esses dois comandos.
Quando eu arrastei a minha esfera para a porta, toda a porta ficou de vidro. Então, a diferença entre arrastar e soltar a esfera na superfície ou, por outro lado, utilizar o comando pintar material, é que no comando pintar material você escolhe qual é a face da porta que você quer trocar a textura, que você quer pintar. Então você pode pintar a parte interna e externa da porta e a porta vai ficar transparente. Se você usar o comando arrastar e soltar aquela esfera, toda a porta, inclusive os alisares, também vão ficar transparentes. Ok? Você acabou de assistir a nossa 5ª aula do curso de Projetos de Iluminação por Computador de Alux Evo. Em caso de dúvidas ou comentários, por favor, mande o seu e-mail para treinamentos@ceilux.com.br. Obrigado e até a nossa próxima aula.